Olá, pessoal! Hoje veremos oração subordinada substantiva. Vocês têm aí a subdivisão, né, a classificação das substantivas, que é subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Então, é essa classificação que veremos hoje, a classificação das substantivas. Primeiramente, vamos ver aí uma breve revisão sobre orações subordinadas. Lembrando que a oração subordinada é chamada dessa forma porque ela se subordina, ou seja, ela depende sintaticamente de uma outra oração que é a oração principal. Então, toda oração subordinada depende sintaticamente de uma outra oração. Aí vocês têm o quadro das orações subordinadas. Elas podem ser adverbiais, e aí tem a subclassificação, podem ser adjetivas e também podem ser substantivas, que é o que veremos hoje. Lembrando que as orações subordinadas levam o nome de adverbial, adjetiva ou substantiva, dependendo da função própria, da função sintática própria que elas desempenham. Então, se desempenhar a função de um advérbio, demonstrar uma circunstância, por exemplo, de tempo, ela vai ser adverbial. Ela vai ser adjetiva se desempenhar a função sintática de um adjetivo, de uma característica. E substantiva se desempenhar a função própria de um substantivo. Então, entendendo aí, as orações subordinadas substantivas, por que elas levam este nome? Levam o nome de substantivo porque desempenha a função própria de um substantivo. Para entender isso aí, observem estes dois exemplos e as palavras que estão grifadas, ou melhor dizendo, as palavras que estão em destaque vermelho. Observaram? Quais são as palavras? No primeiro caso, renúncia. É um substantivo. No segundo caso, renunciasse. É um verbo. O que vocês podem observar aí? No primeiro caso, neste primeiro período, neste primeiro enunciado, nós temos uma oração apenas. Como é que a gente sabe? Pela quantidade de verbos. Qual é o verbo dessa oração? Ninguém lamentou sua renúncia. Lamentou. Então, observe aí que renúncia está completando, sua renúncia está completando o sentido do verbo lamentou. E renúncia é um substantivo. No segundo caso, é um período composto porque nós temos duas orações. Ninguém lamentou é a oração principal. Ninguém lamentou o quê? O complemento, que você renunciasse. Toda essa expressão que você renunciasse está funcionando como um substantivo. Só que eu não posso dizer que tudo isso é um substantivo, porque aparece um outro verbo. Então, a gente dá o nome de oração subordinada substantiva, porque está no lugar de uma palavra substantiva, de uma palavra que tem a função de substantivo. Então, entendendo aí os tipos de orações subordinadas substantivas. Primeiramente, veremos a subjetiva. Então, vamos a ela. Por que tem o nome de oração subordinada substantiva subjetiva? Este nome é enorme. Simplesmente porque exerce a função de um sujeito. Compare aí o primeiro período com o segundo período que estão aparecendo na tela. O que você observa? Na primeira oração, você tem interessa-me o seu comparecimento. O seu comparecimento interessa-me. O seu comparecimento é o sujeito da oração. No segundo caso, a segunda parte é a segunda oração, exerce também a função de sujeito, mas não se pode dizer que é sujeito. Por que não se pode dizer que é sujeito? Porque temos um outro verbo. A expressão aí é compareça. Então, a gente diz que é uma oração
subordinada substantiva subjetiva, porque exerce a função de um sujeito, mas a gente não pode dizer que é sujeito porque aparece uma outra oração. Então, interessa-me, oração principal, que você compareça, oração subordinada substantiva subjetiva. Outro tipo de oração subordinada substantiva é a objetiva direta. Por que ela leva este nome? Porque desempenha a função de objeto direto. E lembrando aí, o que faz o objeto direto? Ele completa o sentido de um verbo. Então, olha o primeiro exemplo. Ninguém lamentou sua renúncia. Ninguém lamentou o quê? Então, veja que lamentou é um verbo transitivo direto. Quem lamenta, lamenta alguma coisa. Lamentou o quê? A resposta, sua renúncia. Então, sua renúncia é objeto direto. No segundo caso, observe aí o que mudou. Primeira parte igual, né? Ninguém lamentou. Mas ninguém lamentou o quê? A resposta que é dada à pergunta, lamentou o quê? Tudo que for respondido vai ter a função de objeto direto. Se não tiver verbo, vai ser simplesmente objeto direto. Se a segunda parte tiver verbo, aí eu vou ter que chamar de oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, que você renunciasse. Observe aí que começa com o que. Neste segundo caso, nessa outra classificação, nós temos a oração subordinada substantiva objetiva indireta. É a mesma ideia da anterior que vimos, só que agora é objetiva indireta. Naquele primeiro caso, voltando lá um pouquinho, objetiva direta por quê? Porque o complemento é ligado ao verbo, no caso o verbo lamentou, sem a utilização de preposição. Não tem preposição. É diretamente. Lamentou o quê? Que você renunciasse. Ninguém lamentou, e na primeira parte também. Ninguém lamentou o quê? Sua renúncia. Então, sua renúncia, objeto direto. Então, a substantiva objetiva direta, enfatizando isso, é ligada ao verbo, completo sentido de um verbo citado anteriormente, sem a utilização de preposição. Por isso, o nome direta, diretamente. Bom, seguindo, vamos então à substantiva objetiva indireta. Se a objetiva direta é ligada ao verbo diretamente, sem uso de preposição, a indireta leva este nome porque é ligada ao verbo por meio de uma preposição. No caso aí, a preposição de. Ninguém desconfiava de quê? Observe a pergunta. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Então, qualquer complemento que se der à pergunta desconfiava de quê, vai iniciar com a preposição de. No caso aí, o do plano é porque nós temos uma combinação prepositiva que é a preposição de mais o artigo o. Então, do plano é o objeto indireto, ou seja, é o complemento do verbo desconfiava, que é um verbo transitivo indireto. Comentando sobre essa expressão verbo transitivo é aquele que exige complemento, ele precisa de um complemento. Ele vai ser verbo transitivo direto, se exigir um complemento sem preposição, e vai ser complemento, ou vai ser verbo transitivo indireto, se precisar de um complemento. No caso aí, ele precisa do complemento com a preposição de. No segundo caso, no segundo exemplo, ninguém desconfiava, primeira parte igual, ninguém desconfiava de quê? De que o plano pudesse fracassar. Então, não importa o que for respondido. A resposta à pergunta de que, ninguém desconfiava de que, a resposta a isso vai ter a função de objeto indireto. Se não tiver verbo, vai ser simplesmente um objeto indireto. Se tiver verbo, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta.
o nome fica enorme, né? A classificação fica enorme, a nomenclatura fica enorme, mas a ideia é a mesma, a ideia é da mesma função de objeto indireto. Bom, agora veremos a classificação, a outra classificação da oração subordinada substantiva, que é a predicativa. Por que leva o nome de predicativa? Porque exerce a função de predicativo do sujeito. Olha aí o primeiro exemplo. E lembrando, o que faz um predicativo do sujeito? Ele dá uma característica ao sujeito. Na frase, o problema é o prazo esgotado. O problema é o sujeito. É o prazo esgotado é o predicado. E prazo esgotado é o predicativo do sujeito, ou seja, a característica do sujeito. Lembrando que nessa oração, na oração subordinada predicativa, você vai encontrar o verbo de ligação. O verbo de ligação vai aparecer tanto na oração do período simples, quanto na oração principal do período composto. Então, vamos ver aí o segundo caso, período composto. O problema é a primeira oração, oração principal. Em seguida, que o prazo já se esgotou. Observe que temos o verbo esgotou. Então, a gente não pode dizer que é simplesmente um predicativo do sujeito. A gente tem que dar este nome enorme, oração subordinada substantiva predicativa. Então, a característica da predicativa, aparece o verbo de ligação, o verbo de ligação está aí, e essa oração subordinada substantiva, ela dá uma característica ao sujeito que está na oração principal. Agora, o último tipo de oração subordinada substantiva, que é a completiva nominal. Leva o nome de completiva nominal porque completa o sentido de um nome, exerce a função de um complemento nominal. Tome cuidado aí para não confundir a completiva nominal com a objetiva indireta. Enquanto a objetiva indireta completa o sentido de um verbo, a completiva nominal completa o sentido de um nome, ou seja, um substantivo. Então, veja aí o primeiro caso. Chego à conclusão. Chegou à conclusão de quê? Conclusão é um nome, é um substantivo. Observe que a palavra, a expressão conclusão, ela exige uma preposição. No caso, a preposição de. Chego à conclusão do benefício do contrato. Isso tudo é o complemento nominal. Nós temos aí o do, que na realidade é a preposição de mais o artigo o. Veja aí no segundo caso, o outro período, chego à conclusão novamente. Quem chega à conclusão, chega à conclusão de alguma coisa. Conclusão de quê? De que o contrato só beneficiou os ingleses. Neste segundo caso, nós temos uma outra oração por conta do verbo beneficiou. Então, tem outro verbo, é uma oração. Então, nós temos aí oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Porque completa o sentido de um nome. De qual nome? Conclusão. Então, por isso, completiva nominal. Exerce a função de um complemento nominal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima.